Aqui é o professor Clécio, de matemática, né? Do Que Tal Matemática. Nós vamos mais uma aula número 2. Vou falar hoje das funções do primeiro grau, né? Alunos do terceiro ano do ensino médio, tá bem? Então eu vou começar. Então eu peço aí que vocês, né, já, se possível, façam a inscrição aí do nosso canal, né? E fazendo a inscrição do nosso canal, vocês recebem automaticamente quando eu entro, quando tiver um material novo aí, tá bem? Então eu recomendo também que vocês agora peguem um caderno, peguem uma folha ou apostila, tá? Para nós começarmos a nossa aula. Então vamos lá, galera. Então eu vou falar hoje aqui da aula 2, funções do primeiro grau, tá bem? Então, a função do primeiro grau, ela está no caderno aí em várias partes, então eu vou falar de algumas partes dela. Então, a primeira parte, nós vamos estudar as funções crescente ou decrescente, né? As funções do primeiro grau. Então, vamos por partes aqui. Então, aqui eu tenho na verdade, uma função do primeiro grau, ax mais b, né, onde o a e b pertencem aos reais e o a é diferente de zero, né? Porque se o a for zero, não vai ser uma função do primeiro grau. E aí, gente, vai ter algumas coisas que nós precisamos saber, os alunos do terceiro ano aí. A primeira delas é o seguinte: todas as funções do primeiro grau vai ser o quê, professor? Uma reta. Tá bem? Então, como assim? Nós vamos fazer isso passo a passo, até a construção do gráfico, para a gente entender isso melhor. Então, as funções do primeiro grau vai ser sempre uma reta. Sempre, sempre. Ah, mas pode ser que essa função do primeiro grau dá uma curva, então tem alguma coisa errada, né? Porque a função do primeiro grau dá uma reta. Que tipo de reta? Aí nós temos dois exemplos, né? F de x igual x mais 3 e menos x mais 3, a função. E só lembrando, tá? Função do primeiro grau, eu falei isso na aula passada. Como que eu sei que isso aqui é do primeiro grau? Porque tem um 1zinho aqui, ó, né, no expoente. Tá? Então, essa função é uma função do primeiro grau. Vamos ver aqui, ó. Este daqui, ó, é o gráfico desta função do primeiro grau. É uma reta. E este daqui é o gráfico da função do primeiro grau também, que é uma reta. Mas, olha só, repara agora aqui na inclinação dela, né? Essa daqui recebe um nome, essa recebe o outro. Esta daqui, a gente vai chamar esta função de crescente, tá? Vou colocar a letra C aqui de crescente, já vou explicar o porquê. Esta função aqui vai receber o nome de decrescente. Por que crescente? Ó, repara que aqui, ó, se tratando deste ponto aqui, ó, a função, olhando para os valores de y, ela está crescendo. E se eu olhar aqui olhando para x, a função, ó, repara, olha o desenho que ela vai fazendo, ó, ela vai decrescendo. E muitas vezes, isso nós vamos reparar nos exercícios que nós vamos estar fazendo junto, e aí a gente faz o seguinte: ah, professor, e se não tiver o gráfico? Como que eu vou saber se essa função é crescente ou decrescente? Se eu olhar o gráfico, dá para perceber por essa inclinação que ela é crescente e por essa que ela é decrescente. Olha a dica de ouro, eu até coloquei em amarelo aqui para vocês. O quê? Olha aqui, ó. Aqui no x, está acompanhando o x, tem um ponto positivo. Aqui um negativo. Ou seja, né? Lembra da equação do primeiro grau? Isso nós fazíamos muito, né? A gente descobriu o valor de A, o valor de B. Então, aqui, ó, para nós, o valor de A é igual a 1. Por que o 1? Está aqui, ó, está junto com o x. Então, eu vou até colocar aqui, ó, mais 1. E o valor, neste caso aqui, o A, neste exercício, o A vai valer o quê? Menos 1. E o que significa isso? Né? Vou até colocar aqui também amarelo. Ó. O que significa isso? Significa o seguinte, gente. Quando este A for positivo, essa função é crescente. Quando este A for negativo, esta função é decrescente. Então, a função é crescente quando A é positivo, a função é decrescente quando A é negativo.
Se nós olharmos nos gráficos, ó, quando tiver essa característica, ó, repara aqui, ó, que tá crescendo, ó, tá crescendo, né? E aqui está diminuindo, está decrescendo. Então, quando tiver essa característica, tem outras de ângulo, enfim, mas nós vamos, né, explicar por aqui. Quando tiver crescendo, né, com certeza o x vai ser positivo. E quando tiver decrescendo, o x vai ser negativo. Ah, professor, então quer dizer que pode ser que este A aqui tem que ser 1? Não, ele tem que ser positivo, qualquer valor positivo, né? Obviamente está até aqui, ó, diferente de zero. Qualquer número aqui, ele vai 1,5, né? O A for 0,75, vai ter essa característica, e aqui vai ser decrescente. Olha, dá uma olhada nesse exercício aqui, ó, né? Esse exercício está aí no caderno de vocês, né? Quem não tiver o caderno, por isso que eu até transcrevi ele aqui, ó. Classifique as funções a seguir em C crescente ou D decrescente. Então, o que acontece, gente? Se a função é crescente ou a função é decrescente. Ah, eu preciso fazer o gráfico? Não. Eu vou olhar quem está com X. Ó, vou olhar quem está com X. Quem está com X aqui? Né? Quem está com X, só lembrando, tá? A função, ela é escrita assim, AX mais B. Então, quem está com X a gente vai chamar de A, tá? Então, o A aqui vale quanto? Ó, não tem o símbolo de mais, mas nós sabemos que ali é mais quanto? 5. Se é mais 5, é positivo. Positivo vai ser o quê, gente? Crescente. Eu vou vir aqui, ó, e vou assinalar no caderno o C de crescente. Ok? Vamos lá para o exercício de baixo. Letra G. A G de x é igual a menos 3x mais 4. Quem que está com x aqui, ó? Menos 3. Então, A igual a menos 3. Quando é negativo, não importa esse número, ele vai ser o quê, gente? Decrescente. Então, eu vou lá, vou assinalar com a letra D de decrescente. Agora, presta um pouco de atenção neste caso aqui, ó, o h de x. Eu tenho 5 menos x. Gente, presta atenção. Aqui, ó, ele só inverteu a posição. Tá bem? Repara que está o 5 em primeiro, depois o x. Quem que a gente tem que olhar? Para o x. E não para o 5. Porque quem está acompanhando o x que a gente tem que perceber isso. Então, quanto que vale o x aqui? Aqui tem um umzinho disfarçado. Então, A é igual a menos 1. Como A vale menos 1, o menos é decrescente. Então, repararam nessa, aqui, a letra aqui vai ser decrescente. Então, repara o seguinte, aqui ó, é uma tipo da que a gente chama de pegadinha, né? Ah, sempre está em primeiro, vai estar com x, aqui vale 5, aqui vale 3. Opa, não é assim que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar, repito aqui, ó, eu tenho que olhar quem está com o x. Quem está com x, esse daqui, vou pegar o sinal dele, né? E vou colocar. Então, só uma outra informação. Quando não tiver nenhum sinal aqui, professor, aqui vai ser sempre positivo, né? Mesma coisa se eu falar para vocês assim, ó. Esse número aqui é positivo ou negativo? Ah, é positivo. Ah, mas tem um sinal de mais? Não, né? Mas a gente entende, né, que esse número é um número positivo. Então, tem um sinalzinho de mais aqui, ou a mesma coisa eu penso aqui, ó. Não tem um número aqui. Que número que tem aqui? O 1, né? Menos 1 vezes x. Então, por isso que eu coloquei aqui o 1, tá? Então, isso é bem simples. Ah, e se eu fizer o gráfico desta função aqui? Se eu fizer o gráfico desta função, ó, vou mais ou menos fazer um rascunho aqui, ó. Ok? Se eu fizer o gráfico desta função e dessas funções aqui de baixo, olha lá, lembrando, aqui é x, daqui é y, tá bem? Depois nós vamos... perdão. Aqui é y, desculpa, e aqui é x. Aqui é y e aqui é x. Então, o gráfico das funções. Então, se porventura eu vou fazer o gráfico dessa função, né? O a é positivo, então o gráfico, olha lá, lembra? Ó, olha o gráfico como que vai sair, né? Com essa curva. Então, aqui, ó, vai
o gráfico vai ser crescente. E nesse caso, nestes dois casos aqui, o gráfico vai dar algo parecido com isso. Talvez mais para cá, para lá, enfim, né? Mas ele vai entender que este gráfico vai ser decrescente. Beleza? Esse é exercício 5, tá? Atividade 5. Agora, olha esse exercício aqui. Esse exercício ele faz o seguinte, ele fala que dada a função do primeiro grau, intercepta o eixo x e o eixo y. O que é isso, professor? Então, vamos lá. Ó. Tá vendo esse eixo aqui? Esse daqui é o y. E esse daqui, para nós, é o x. O que é interceptar? Quer dizer cortar. Então, repara que aqui, ó, ele corta ele aqui num ponto. Tá ok? Ó, ele corta aqui num ponto e corta aqui neste ponto. Professor, todos esses gráficos da função vão cortar? Vão. E é possível nós calcularmos isso sem fazer o gráfico. Tá bem? Então, olha aqui. Ó. Aqui nós temos o gráfico da função. Aqui nós temos outro. E olha só. Olha só o que a gente vai fazer. Ó. Quais são os pontos que interceptam os gráficos? Que ponto que é esse aqui? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas este ponto aqui, ó, ele vai ser... Né? Vou fazer esse daqui que é mais fácil para explicar. Aqui o eixo x, que ponto que está aqui? Ó? Aqui está marcando menos 3, tá? Aqui está marcando 3. Aqui está marcando 3 e aqui está marcando 3. Professor, que ponto que é este daqui? Eu vou chamar esse ponto aqui de A. Só para me explicar. Este ponto A, ele tem as seguintes coordenadas. O x vale quanto? 0. E o y vale quanto? Ó, o y vale 3. Aqui, ó, repara que nós estamos cortando o eixo y. Agora o ponto B, quero que vocês prestem bem atenção nisso. O ponto B, que é esse ponto aqui, ó, ele vai ser, o x vai valer quanto? Menos 3. Lembrando, né, que é x e y. Né? Eu estou olhando para esse B. E o menos 3 e o y vai valer quanto? 0. Aqui, ó, estou cortando o eixo x, certo? Vamos para esse ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de C e este ponto de D. Poderia colocar qualquer letra, tá? Estou chamando de C e D. Que ponto é esse daqui, professor? O x vai ser 0, ponto C. E quanto que vai dar o y? 3. Então, lembrando que é y, beleza? E aqui é x. Então, o y vale 3. Tá? Né? Repare que até o mesmo ponto. Ó. Tá vendo? Tem que ser o mesmo. Agora, olha aqui. O x vai valer quanto? 3 no ponto D. E o y vai valer quanto? 0. Ou seja, dá para a gente entender aqui o seguinte. Olha só essa característica. Os pontos A e C, este ponto A e o ponto C, ele tem uma característica muito importante. Qual que é, professor? Essa aqui, ó. O x é igual a 0. Aqui, se eu tenho x e y, o que vai acontecer aqui? Y é igual a 0. Como assim? Para eu descobrir qual ponto corta aqui no x, eu tenho que fazer y igual a 0. Para eu descobrir que ponto que corta aqui, eu vou ter que fazer x igual a 0. Então, vamos para o exercício, tá bem? Para nós entendermos bem isso. Olha só, esse exercício 9, tá bem? Então, olha lá, dadas as equações da reta a seguir, 1, 2, 3, 4, nós vamos fazer 2 delas hoje, tá bem? Encontre os pontos que cortam, que interceptam, nos eixos x e y. Então, olha só, olha como que nós vamos fazer isso. Então, vou só explicar de novo. Quando cortar o eixo x, eu tenho que fazer y igual a 0. Então, o que quer dizer fazer y igual a 0? No lugar do y, eu vou colocar o que aqui? O 0. Como assim? No lugar do y, 0? Eu vou pôr, no lugar desse y, eu vou apagar isso e vou colocar o 0. Igual a quem? X mais 3. Aí eu pergunto para vocês, como que eu resolvo isso? É uma equação do primeiro grau. Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? X de um lado e número do outro, né? Mas vamos lembrar aqui uma coisa. Eu vou inverter esses dois aqui só para ficar mais fácil, só para explicar. O que é inverter? Esse aqui é um membro, esse aqui é o outro, eu vou inverter os dois membros, ó.
x mais 3 igual a 0. Tá bem? Eu queria aproveitar e explicar uma coisa aí que, né, como que a gente resolve isso? Vou passar o 3 para lá mudando o sinal. Isso que a gente sempre explica, mas o correto é pensar no seguinte: eu tenho mais 3 aqui, né, para que fique aqui só x, eu vou colocar menos 3. Por quê? Mais 3 com menos 3, quanto que vai dar? 0. Né? 0 mais x vai dar x. Menos 3, o que eu colocar de um lado, eu coloco do outro. Então, gente, né, só explicando aqui, a gente aprendeu lá nas séries anteriores, ou enfim, né, passa para lá mudando o sinal. Não é que passa para lá mudando o sinal. A gente, como é uma igualdade, a gente faz uma balança dos dois lados. Então, menos 3 de um lado e menos 3 do outro. Tá bem? Para ficar justamente assim, ó. Aqui vai ficar mais 3 com menos 3 cancela. Quem que vai sobrar aqui? X. Né? E aqui, 0 menos 3, menos 3. Ou seja, quanto que vai dar este par ordenado aqui? Ó? Este par ordenado, ele vai cortar. Então, se eu fizer o gráfico aqui, ó, ele vai cortar aqui, ó, neste ponto aqui, que é menos 3. Tá? Então, ele vai subir um gráfico, né, que ele é uma função crescente, e vai cortar aqui no ponto menos 3. Então, o par ordenado é 3 e 0. Então, esta é a resposta, 3 e 0. Tá ok? Mas não acabou, não. Falta, cortamos o eixo x. Agora vamos cortar o eixo y. Para cortar o eixo y, eu tenho que fazer o quê, professor? X igual a 0. Então, vamos fazer isso. No lugar do x, o que eu vou fazer? Vou colocar o 0. Então, presta atenção, ó, que é o mesmo exercício, só que agora eu estou cortando o eixo y. Se eu tenho que fazer x igual a 0, eu vou copiar y é igual. No lugar do x, eu vou colocar aqui 0 mais 3. E aqui, 0 mais 3, vou resolver deste jeito mesmo. 0 mais 3, 3. Ou seja, se eu for construir o meu gráfico, né, olhando aqui para o meu eixo, vai cortar ele em que ponto, professor? No ponto 3 aqui. Tá bem? Essa função é uma função crescente, então tem essa característica. Então, a resposta vai ser os pontos 0 e 3 e 3 e 0. Então, aqui, ó, é o que o exercício está pedindo. Ele está perguntando o seguinte: quais são os pontos? Aí vocês vão colocar. Os pontos são 3 e 0 e 0 e 3. Lembrando que o ponto significa um par ordenado de características XY. Esse daqui, ó, é o exercício A. Tá joia? Tem o B, o C e o D. Eu vou fazer agora com vocês a letra B. Tá bem? Então, vamos lá fazer a letra B. O mesmo raciocínio. Neste caso aqui, eu vou ter que fazer quem, gente? Né? O y igual a 0. Então, eu vou substituir. No lugar do y, eu vou pôr o 0. Então, eu vou pôr o 0 aqui. Igual a 2x menos 8. Vou fazer aquela inversão de membros, só para me explicar. 2x menos 8 igual a 0. Tá ok? Só inverti. Eu peguei isso, passei para cá, isso, passei para cá. Né? Não preciso alterar o sinal, porque eu estou só invertendo os dois membros. E aqui, né, eu vou ter que pegar esse menos 8, tirar o menos 8 daqui. Como que a gente tira o menos 8 daqui? Passo para lá mudando o sinal. Né? Só o jeito certo é fazer isso. Menos 8 de um lado e menos 8 do outro. Ok? E aí, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 2x. Ó, vai ficar 2x, que é igual, né, menos... Oh, perdão, gente, aqui não é menos 8, não, é mais 8. Né? Para cancelar, isso aqui é negativo, né? Então, tem que ser menos 8 mais 8. Então, aqui vai sobrar o quê? Né? 0 mais 8, 8. E agora, o 2 está multiplicando, passa dividindo, né? O raciocínio que a gente tem que fazer é isso. A gente vai dividir por 2 e vai dividir por 2. Ou seja, x, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. Então, aqui nós temos x como resposta igual a 8 dividido por 2, 4. E aí nós temos o par ordenado que tanto nos procura, que ele é xy. Ele já afirmou que o x, a gente acabou de fazer a conta, que é 4. E o y, ele deu para nós que vale 0. Tá ok? Esse daqui, ó, é o exercício B. Essa daqui é a primeira parte do exercício B. Vamos lá pensar
na outra parte. O que eu tenho que fazer com a outra parte, professor? Eu tenho que fazer quem? X igual a zero. Então, eu vou fazer isso. Y é igual a... Então, deixa eu aproveitar e explicar isso daqui. Ó. Aqui está escrito matematicamente assim, ó, 2 vezes x menos 8. Então, eu vou fazer 2 vezes... Quanto que vale o x? 0, ok? Menos 8. Y é igual a quanto? 2 vezes 0, quanto que vai dar essa multiplicação aqui? 2 vezes 0, 0. Menos 8, então eu devo 8, negativo, mais 0, vai continuar devendo 8. Então, aqui vai ser menos 8. Então, portanto, aqui eu tenho o par ordenado, que é xy, o x ele já me deu que aqui vale 0, e o y ele vai encontrar o menos 8. Tá ok? Tá, então, esse é o exercício C. Perdão, esse é o exercício B. O C e o D eu vou deixar para vocês. Caso tenha alguma dúvida, vocês me procuram. Mas é o mesmo raciocínio. Neste caso, eu vou colocar aqui o 0 e vou resolver. Depois, eu vou colocar no lugar do x o 0 e vou resolver. Aqui também, eu vou colocar o 0 e vou resolver. E outra parte, eu vou colocar o 0 e vou resolver. Tá joia? Então, esses dois exercícios aí eu vou deixar para vocês. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos construção de um gráfico. Presta só atenção nisso. A função do primeiro grau não é uma reta? Isso. As retas do grau, ou ela vai ser crescente, ou ela vai ser decrescente. Quando ela é crescente, o a gente fala que é maior do que zero. Quando ela é decrescente, o A é menor do que zero. Ou seja, quando o A for positivo, lembrando, esse símbolo é de maior, esse é menor. Aqui, quando o A for positivo e o A for negativo. Então, aqui para nós vai ser crescente, aqui para nós vai ser decrescente. Tudo isso vai nos interferir aí, tá joia? Mas vamos pensar agora no seguinte. Se é uma reta, a minha pergunta é, quantos pontos é preciso para ter uma reta? Se eu tiver um ponto, se eu estiver olhando para uma reta, né? Quantos pontos precisa? Eu tenho um ponto aqui, vou dar esse nome aqui de ponto A. Ok? E quantos pontos precisa para dar uma reta? Eu vou colocar um outro ponto aqui, só para a gente ver. O ponto B. E agora, gente, será que se eu ligar esses dois pontos, eu vou ter uma reta? Né? Se eu ligar esses dois pontos aqui, ó, eu vou ter uma reta. Ou seja, quantos pontos precisa para ter uma reta? De 2 pontos. Tá bem? Um ponto A e um ponto B. Poderia ser quaisquer outros, mas quais são esses pontos, professor? O que quer dizer esse ponto? Quer dizer, toda vez que eu falar ponto olhando para a reta e se tratando de uma função, eu vou falar em ponto pensando em xy. Ou seja, eu preciso de 2 pares ordenados, ou seja, eu preciso de 2 pontos, um A e um ponto B, para que eu construa uma reta. Então, olha isso, gente. Eu preciso de 2 pontos. O valor de x, eu vou dar quais pontos, professor? Quaisquer valor de x. Como assim? Eu vou dar qualquer número aqui. Posso dar números positivos? Posso dar negativos? Posso dar raiz? Pode. Desde que esse número, obviamente, né, esse x que eu estou pensando aqui, ele pertence ao conjunto dos números reais. Né, que vai ficar mais fácil. Posso pôr um número negativo? Posso pôr uma raiz? Pode. Mas eu vou pôr, por exemplo, o número 0 e vou colocar o número 1. Ah, professor, posso pôr outros? A reta vai dar na mesma? Vai dar na mesma. E aí eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Se no x vale 0, eu vou substituir. No lugar desse x aqui, ó, eu vou colocar 0. Então, eu vou até fazer uma linha aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Nesse x aqui de baixo, eu vou colocar o quê? 1. Então, nesta linha, eu vou colocar x 0. Então, aqui vai ficar como? Y igual. No x, o que eu falei que vai ser? 0. Mais 3. E quanto que é 0 mais 3? É isso? 0 mais 3 vai ser quanto? 3. E aí eu vou olhar para o meu par ordenado
e vou ver o seguinte, o x, qual o x que eu dei nesta aqui, ó? Aqui eu coloquei quanto valendo quanto? 0. E qual foi a minha resposta do y? 3. Então, uma dica, esta é a função, eu estou colocando aqui x, dois valores, por que 2? Por conta dessa reta. Peguei a mesma função aqui, e ó, só uma informação, f de x é a mesma coisa aqui, ó, que eu chamar de y, tá? Coloquei ela aqui, e eu quero o quê? Eu quero desde o começo, eu quero dois pares ordenados, eu tenho um, e o outro eu vou pôr 1. Repito, poderia colocar qualquer outro valor, tá bem? A gente faz isso, ó, qualquer valor de x aqui. Então, eu vou pôr 1. Então, eu vou fazer y igual. No lugar desse número do x aqui, eu vou colocar o quê? Na linha vai valer quanto? 1. Mais quanto? 3. Ou seja, eu vou ter y é igual a quanto? 1 mais 3, 4. E aí, vamos lá. Quanto que vale o x aqui? Nesta linha aqui, o x vale 1. Olha para esta linha. X vale 1. E quanto que vale o y? Encontramos o y valendo 4. Pronto. O que eu faço com esses dois pontos agora? Com esses dois pontos, eu vou lá e construo o meu gráfico. E vou colocar esses dois pontos e ligo esses dois pontos. Vamos ver como vai ficar isso? Vamos lá. Olha aqui. Né? Em primeiro lugar, para construir um ponto, eu recomendo duas coisas. Eu vou fazer nela, a primeira coisa é, na verdade, olhar para uma folha quadriculada, né? Ou se eu não tiver uma folha quadriculada, posso fazer numa folha de sulfite. Mas eu só quero que vocês prestem atenção, né, no que vocês coloquem aqui nesses valores, né? Então, aqui, ó, para nós, aqui vai ser... Tá vendo que ele está divididinho, a folha quadriculada, para a gente não fazer, talvez, colocar informações erradas, né? E aí, ó, como tem a folha quadriculada, ó, tá vendo que eu estou marcando aqui só para nós identificarmos os pontos, né? Eu poderia fazer isso só para a gente identificar os pontos. E vamos só lembrá-los. O 0 está aqui. Aqui é o 0. Aqui para nós, olhando para o eixo x. Aqui vai ser os positivos. 1, 2, 3, 4. Vou parar aqui no 4, mas continua. E para a esquerda, olhando, olha só para este eixo aqui. Aqui vai ser o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante, olhando para o eixo x. E para o eixo y, professor? 0 está aqui, então 0 é para x e é para y. Vou subir. Subindo aqui vai ser 1, 2, 3, 4, e aí segue também. 5, 6, aí segue, tá? E para baixo do eixo y, vai ser este ponto aqui, vai ser menos 1, este ponto menos 2, este ponto menos 3. E uma dúvida que alguns alunos me perguntam, professor, por que você está colocando para a esquerda? Posso colocar aqui, deste lado de cá? Pode. Eu coloquei aqui, ó, mas esse ponto menos 3, ó, não tem nenhum problema de ser aqui. O que eu quero que vocês entendam é que este ponto aqui é o menos 3, este ponto é menos 4. Tá bem? Agora vamos colocar esses pontos aqui. Foram os pontos que nós encontramos lá no exercício. 0 e 3 e 1 e 4. Então vamos lá. Ó, vamos fazer aqui, colocar o ponto. 0 e 3. 0 para quem? Né? Então vamos só lembrar essa informação, ela é muito importante. Aqui é x e aqui é y. Aqui é x e aqui é y. Então eu vou colocar primeiro este ponto, depois eu coloco outro ponto. Então vamos lá, galera. Vamos fazer juntos aí e prestar bem atenção. 0 e 3. 3 para quem? Para y. Então, 0 está aqui e 3 para y. 1, 2, 3. O ponto vai estar aqui. Ó, vou fazer uma bolona aqui, ó, que esse aqui é o nosso ponto. Beleza? Então, esse ponto 0, 3 está aqui. A gente pode chamar de A, a gente pode dar nome para esse ponto, enfim, tá? Outro ponto, 1 e 4. 1 para quem? Para x. E y4. Então, só lembrando, tá, gente? Como vai encontrar o ponto? Vai subir, ó, o x está aqui, o ponto x é igual a 1, ó, x igual a 1 está aqui, ele vai subir até quanto? Até 4. Então, como ele vai subir, eu recomendo que vocês façam aí o pontilhado, não risque. Riscar significa função, tá? Então, o ponto ele vai se encontrar aqui, ó, neste ponto aqui, né? Este pontão aqui. E agora, professor, o que eu faço?
Não tem 2 pontos? Nós não vimos falando que 2 pontos dá uma reta? Pego lá a régua e ligo esses 2 pontos aí bonitinho, né? Faço esses pontos, tá ligando, passando aqui e assim por diante, né? Na verdade, ó, esse ponto aqui, ó, né, ele vai passar aqui. Nós já até fizemos isso, tá? Vamos fazer o negócio direitinho aqui. Sem régua é mais difícil. Mas vocês estão acompanhando aí, vocês estão entendendo. Então, ó, a reta, ela vai mais para lá, vai mais para cá, e aqui é esses 2 pontos. Então, recomendo, né? Voltando, faça uma tabela, encontre os 2 pontos e assim por diante. Ah, professor, por que o senhor pegou o ponto x valendo 0 e x valendo 1? E se eu pegar, por exemplo, ó, x, só para vocês entenderem, ó, x valendo 2. Vou fazer aqui, ó, eu tenho o x, só para vocês verem isso, ó, y é igual a x mais 3. Né? De onde estou tirando isso? Daqui, tá? X eu vou chamar de 2. Então, vai ser y igual, no lugar do x, 2. Mais 3 vai dar quanto? 5. Então, qual é o par ordenado aqui, professor? O par ordenado vai ser o x valendo 2, que eu selecionei agora, inventei ele, e aqui o y, 2 mais 3, 5. Ou seja, y vale 5. E vou colocar o ponto, 2 e 5. Ó, 2 para x, aqui ó, tá faltando 5 aqui, né? Ó, 2 para x e 5. Olha lá o ponto aqui. Então, o que que significa? Eu vou repetir mais uma vez. Todos os valores que eu colocar aqui para x, eles vão estar dentro dessa reta. Essa reta aqui, ela é construída, eu coloquei 2, mas essa reta é construída por infinitos pontos aqui dentro. Então, se eu pensar em 1 milhão de pontos e ligar todos esses pontos vão dar quase uma reta, né? Porque sempre vai ter um buraquinho para colocar mais um. Então, o que a gente fala? Que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. E aí, repara, ó, como o A, né? O A aqui, ó, lembra do A que a gente estava falando? O A é igual a 1, o A é maior do que 0, a função é crescente. A característica dela é uma função crescente. Tá joia? Esta é um dos jeitos de montar este gráfico. O outro, que inclusive está no material, um material que eu uso bastante também, um software, esse software chama GeoGebra, tá bem? Depois, se vocês quiserem, eu posso montar uma aula aqui. Olha só, no GeoGebra, o que eu faço? Gente, eu só digito a função e dou Enter, e ele constrói o gráfico aí para mim. Repara que ele passa aqui nos pontos, ó, tá vendo? Que bem bonitinho, ó. Né, com o gráfico aqui dá para ver melhor, ó. Ele passou aqui pelo ponto 1 e 4, passou pelo ponto aqui. Se eu fizer o outro ponto, vai dar aqui, ó. Tá vendo? Os pontos notáveis que a gente fala. Ah, professor, e se eu quiser fazer com menos 0,5, vai dar aqui, ó. Se eu fizer o menos 0,5, vai dar o ponto aqui. Lógico, vai ter que fazer mais com. Se eu fizer o 2,5, professor, 2 entre 2 e 3, o 2,5 está aqui, vai subir, né? Vai dar os pontos. Ou seja, essa reta completa aqui vai dar os pontos. Então, eu recomendo aí, caso vocês tenham interesse, né? Inclusive está no material, né? Nós vamos fazer alguns gráficos e quase todos os gráficos que eu faço é pelo GeoGebra. Tá joia? É isso que estava programado para a aula de hoje, né? Falar da função do primeiro grau, né? Eu falei dos conceitos de definição que trabalhamos retas, né? Vimos as aplicações aí na questão do gráfico e qual é o mecanismo matemático, são os cálculos, tá bem? Então, peço para vocês, né? Hoje nosso tema da aula foi função do primeiro grau, né? Qualquer dúvida, entre em contato, manda as suas dúvidas, pode fazer os comentários aí no vídeo, né? E recomendo também fazer a inscrição no site e tem o meu canal direto aqui no meu WhatsApp, no meu telefone, que vocês podem estar mandando aí para mim. Tá joia? Um forte abraço, um bom estudos a todos e qualquer coisa, vocês podem falar aqui comigo ou ir tirando as dúvidas, tá bem? Estou à disposição de vocês, gente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat.